Boa noite. Boa noite a todos. Acho que dá para dar uma diminuidinha ali. O microfone tá alto. Vamos então iniciar a leitura antes da palestra do livro Deus Contigo, do Cleiton Levi, pelo Espírito Augusto. Crédito divino. Deus sabe das imperfeições que carregas. Mesmo assim, conta com as tuas qualidades. Deus conhece os limites que assinalam. Ainda assim, espera colaboração na medida das tuas forças. Deus registra as tuas hesitações em instantes de desequilíbrio. Não obstante, espera pela força de tua fé e pela firmeza de teus propósitos. O Pai conhece a condição dos filhos imperfeitos que caracteriza a todos nós. Entretanto, jamais discrimina ninguém no trabalho de edificação do mundo novo. O Cristo, ao seu tempo entre os homens, também conhecia o lado sombrio de seus discípulos. Mesmo assim, não recusou a luz que reuniam para a edificação da sua mensagem. Assim também com todos nós. Ninguém pode negar a condição de devedores perante a consciência cósmica. Todavia, quando se trata de atuar no bem, pelos outros ou em benefício de si próprio, todos contamos com o crédito divino, apoiando-nos, sustentando e nos convidando a fazer sempre o melhor conforme as nossas condições. Que todos tenham uma boa palestra, que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, queridos amigos, amigas, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesta noite aqui no Centro Espírita Caminho de Luz. Aquele que está chegando pela primeira vez na nossa casa, seja muito bem-vindo também. Sinta-se abraçado, acolhidos por todos nós, e fazer parte desta reunião. Costumeiramente nós o fazemos nas quartas, aos domingos e nas terças-feiras à tarde. Para a noite de hoje, então, convido a todos para nos envolvermos em torno da prece, silenciando os nossos pensamentos, buscando a Deus, nosso Pai, para agradecer este momento, a esta oportunidade que nos é concedida de aqui estarmos. Agradecermos a Deus por mais esse dia em nossa experiência reencarnatória, desde quando acordamos até o presente momento. Muito obrigado a Deus pelo dom da vida, por todos os benefícios concedidos a nós, por todos os obstáculos já superados, dos desafios do cotidiano. Obrigado, Deus Pai. Obrigado a Ti, Senhor, por nos enviar Jesus, o Mestre Divino,
nos trazendo as lições do Evangelho como caminho, verdade e vida para todos nós. Que possamos estar receptivos à mensagem de hoje, para que esta nos fortaleça, ilumine os nossos pensamentos, o nosso entendimento das questões importantes, com certeza nos serão trazidas na noite de hoje. Que os bons espíritos nos envolvam num clima espiritual superior, promovendo no íntimo de cada um o bem-estar, esse conforto espiritual. Que estas vibrações encontrem em nosso coração eco e sintamos a presença desses mensageiros divinos, obreiros da vida eterna, que nos auxiliam em nossa caminhada. Muito obrigado ao mentor dessa casa. Com esta prece, humildemente, nós pedimos a permissão para iniciarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós temos conosco Jefferson Sotero, de Criciúma, Rincão, Criciúma, Centro Espírita Seara de Jesus. O Jefferson sempre atende o nosso convite e nos felicita muito com a sua presença. Jefferson conhece, um conhecedor profundo da doutrina. Eu tenho certeza que todos nós vamos nos sentir satisfeitos com a mensagem que ele nos traz, né? Muito obrigado, Jefferson, pela sua vinda aqui. Que Jesus te abençoe. Meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Também boa noite especial às pessoas que vão nos acompanhar pela internet. É sempre uma alegria poder voltar e contribuir com as reflexões espíritas. O tema da noite é necessário a maturidade para aceitar o outro. No título a gente já poderia ficar 2 horas. É necessário maturidade para aceitar o outro. Se não tem maturidade, vai ser muito difícil a convivência. Kardec tem uma frase que define o Espiritismo, que ele diz o seguinte: o Espiritismo é uma escola que ensina o homem a pensar. Ok? Então nós precisamos estudar para ter os nossos pensamentos equilibrados, principalmente na hora das aflições e sofrimentos. Então todos nós vamos passar por dores e dificuldades. O Espiritismo nos ensina a pensar para que naquele momento a gente tenha a capacidade de entender aquela situação e tomar as melhores atitudes. Então quando você vai estudando, você vai tendo maturidade, você consegue perceber quem tem e quem não tem maturidade, tá? Porque o problema não é o ponto-chave das dificuldades que a gente passa, mas sim a nossa capacidade de lidar com esse problema. Então, se eu não for estudar, dificilmente eu vou lidar bem com as minhas situações. Então, nós estudamos a doutrina espírita em primeiro ponto, para que a gente possa se compreender, para que a gente possa entender a nossa vida e com as bases espíritas ter um melhor comportamento e também para auxiliar outras pessoas. Eu posso me especializar um pouco mais na doutrina e trabalhar no atendimento fraterno. Quando chega alguém em sofrimento para mim, eu já vou perceber se aquela pessoa tem ou não tem maturidade para lidar com aquelas situações. O Evangelho traz alguns pontos para a gente. Um dos principais é: perdoai 70 vezes 7. E logo em seguida, amai os vossos inimigos. Então eu vou ter que começar a pensar, usar minha razão e minha inteligência, independente do que fizerem comigo, independente do que fizerem com as pessoas, aquela vítima, se é cristã, ela tem que perdoar 70 vezes 7 e amar aquela criatura. Aí muitos vão dizer: não consigo, não dá para mim, realmente está doendo muito, eu não consigo perdoar. Quem dera amar essa criatura. Por isso que nós somos reencarnacionistas. Uma vida só, é impossível muitas vezes você estar diante de um algoz, de um agressor, e você se diz cristão e tem que amar e perdoar aquela pessoa 70 vezes 7.
Não dá, não vai para a lógica. E aí muitas vezes a gente entende que a gente vai voltar muitas vezes com esses inimigos como parentes. E as pessoas vão dizer, meu Deus, essa briga com meu irmão, com meu pai, com minha mãe, e a gente não entende. Na verdade, é a oportunidade que nós temos de nos reencontrar com os nossos inimigos. Então a gente tem que amar e perdoar 70 vezes 7. O Emmanuel tem uma frase pelo Chico que diz o seguinte: a única forma que nós temos de amar e perdoar alguém que nos agride é saber que a gente fez igual ou pior, nessa vida ou em outra. Então aqui também vai mudar o seguinte: quando o Emmanuel diz que eu tenho que saber que eu fiz igual ou pior nessa vida ou em outra, o meu pensamento ele é espiritual. Não tem como você aprender a lidar com qualquer pessoa ou com você mesmo apenas no pensamento materialista. Porque o nosso principal vício é egoísmo e orgulho juntos. Então, se eu estou sofrendo agressões de alguém, dificilmente eu vou lidar com essa pessoa porque eu vou me vitimizar. Então ele está dizendo para a gente, olha, se você for olhar do berço ao túmulo, não vai fazer sentido para você. Então quando Emmanuel diz, você fez igual ou pior, porque ou foi você nessa vida, ou o seu espírito em vidas passadas, que agrediu essa pessoa, e agora você tem que sentir a dor. Então isso quer dizer, eu estou lidando com uma pessoa que não tem entendimento nenhum, já procurou um psicólogo tradicional, o psicólogo vai trabalhar da infância ao dia atual da vida dele. E ele vai procurar sentido aqui, não vai achar. Então, na visão espírita, essa pessoa ou nós precisamos mudar o nosso ponto de vista. Não tente se entender ou entender uma outra pessoa sem entender a vida espiritual. Não vai fazer sentido. Então, muitas pessoas vão estar angustiadas, buscando soluções para entender o outro ou se entender. Também, se não for buscar esse entendimento, não vai fazer sentido para a vida. E a gente também encontra no capítulo da paciência, no Evangelho, que a paciência é uma caridade. A caridade de dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Existe uma caridade mais penosa, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho, para testar a nossa paciência, o nosso perdão e a nossa caridade. Então assim, a gente vai ter que entender que o conhecimento não vai tirar as nossas dores, mas o Espírita vai dizer, faz sentido. Então não foi o demônio que colocou essa pessoa na sua vida. Não foi o demônio que colocou aquela pessoa na vida daquela pessoa. Foi Deus. Isso quer dizer, aquela pessoa precisa daquela outra pessoa. Eu sempre vou fazer uma perguntinha, não sei se ficou claro. Porque a vítima tende sempre a acusar o externo. A vida está me prejudicando, aquelas pessoas estão me prejudicando, mas a gente vai entendendo que eu só sou prejudicado porque eu devo passar por aquela situação. Então é como se fosse um viciado. Ele só vai sair do vício quando ele começar a admitir que ele é viciado. Então o vitimista, ele nunca vai admitir que a culpa é dele, porque ele vai dar 1000 razões para mostrar a agressividade do outro. Chegou alguém no atendimento fraterno, olha o que fizeram comigo, e passa o relatório e a lista. Entendi, realmente isso tudo aconteceu, essa pessoa já está condenada pela lei de Deus, porque o mal que você faz volta para você. Mas por que com você? Então, enquanto eu não aceitar, eu não tiver a maturidade que eu necessito dessas dores para um processo evolutivo, eu sempre vou estar acusando o externo. Não sei se fez sentido. É dizer, essa dor é para mim, essa pessoa entrou na minha vida. Então eu trouxe algumas obras para a gente refletir. Nós temos 45 minutos. Revista Espírita, alguns textos do Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, 4 livros do Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, Inspiração, Nascer e Renascer, Mãos Unidas e Ceifa de Luz. Vamos refletir com eles. O Espiritismo coloca em princípio que antes de crer é preciso compreender. Ora, para compreender é preciso usar o seu julgamento. Então assim, o Espiritismo é uma escola que ensina o homem a pensar, porque nós temos 2 caminhos para tomar decisões na nossa vida. Ou nós tomamos pela emoção, ou nós tomamos pela razão. Ok? Quando você está feliz, a emoção pode te levar para uma euforia e você se perder.
Se você está triste, ela pode te levar para uma depressão profunda e até te matar. Então, o nosso guia tem que ser a razão. Tem que ser a razão. Então, quando você vê pessoas extremamente emocionadas, envolvidas com seu sofrimento, quem está tomando conta daquela pessoa é a emoção dela. Dificilmente ela vai tomar decisões. Chega uma pessoa, decisões boas. Chega uma pessoa para a gente e diz assim: eu estou querendo me separar. Eu estou querendo sair do emprego. Eu estou querendo mudar de cidade. Eu estou querendo me matar. Quando você não está feliz no ambiente que você está, você fica em ambivalência, conflitos de pensamento. E quanto mais você sofre, mais você quer se livrar daquilo. Então, pela emoção, a tendência é você correr mais rápido. Então, há uma necessidade de eu começar a compreender que passe, medicamento, reiki, caminhar na praia, fazer prece não traz a inteligência necessária para a tomada de decisão. Isso te traz medicamentos. Você faz uma oração do Pai Nosso e você vai tomar um medicamento. Você toma um passe e você vai tomar um medicamento. Mas se você não ficar inteligente, é como se você tomasse um antidepressivo. Ele te dopa, você se sente bem, mas depois que o efeito passa, você cai de novo. Então eu preciso ter a consciência que eu preciso estudar. Jefferson, eu sou obrigado a entrar num grupo de estudo? Não. Mas você quer cuidar de você? Então assim, é para as suas vidas, mas não querem dar um passo de amadurecimento, desequilíbrio dos outros. E acontece muitas vezes que a pessoa vem para cá, sofrendo nas suas relações, pedindo a Deus que o marido venha, que a esposa venha, que o filho venha, que o amigo venha, e essa pessoa não vem, e essa pessoa também não fica. O sofrimento me trouxe para a casa espírita, para que eu me fortaleça, para lidar com quem não quer se fortalecer ainda. Se eu não tiver esse entendimento, eu sempre vou estar querendo ajudar os outros, e esquecendo de mim. Veja, observe, compreenda, e venha se lhe convier, livremente. Isso quer dizer, ninguém é obrigado a frequentar a casa espírita. Se você gosta, que bom. Se você não gosta, o direito seu. Kardec é bem assim. Então a gente não é proselitista, venha ser espírita, venha ser espírita. A gente convida e mostra. Agora eu que estou querendo cuidar de mim, eu tenho que entender. Aí ele diz: somos espíritos imortais e o espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no corporal. Então se você está em sofrimento de relacionamento, você sofre por causa da sua imperfeição. A sua imperfeição atraiu aquele sofrimento. O que não é maduro acusa o outro. Ele é ruim, ela é ruim, é não sei o que, não sei o que. Mas Jesus já falou: se tiver sem pecado, atire pedra. Então ele está dizendo para a gente, tenha a maturidade que você, por ser imperfeito, você atrai o seu sofrimento, aqui ou no plano espiritual. Então essa conscientização que eu vou tendo, meu Deus, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Jogou. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Ah, eu devo ser muito ruim. Foi. Porque eles dizem pra gente, quanto mais você sofre, mais você deve. Aquele que deve 10, paga 10. Aquele que deve 4, paga 4. Aquele que não deve nada, já está perfeito. Livro chamado Céu e Inferno. Então assim, eu preciso entender, meu Deus, eu devo ter feito muita bobagem nessa vida. Continua dizendo, todas as misérias, todas as dificuldades que Célia enfrenta na vida corpórea são as consequências das suas próprias imperfeições, as expiações de faltas cometidas nesta mesma existência ou nas existências anteriores. Isso quer dizer, de quem é a culpa? Está no Evangelho. A quem culpar, senão a si mesmo? Só que aqui é um ponto interessante, porque muita gente diz assim, ah, Jefferson, mas eu nunca errei para passar por isso. Tá certo. Mas é um pensamento materialista. Porque Jefferson nasceu e até hoje. Na vida passada não era Jefferson. Podia ter sido Maria, podia ser Pedro, mas é o mesmo espírito, passando por experiências diferentes. Então, cada vida, eu tenho as minhas atitudes, que é a minha consciência. Aí eu sofro as consequências do que eu fiz no passado.
mesmo que não tenha sido eu. Então ele está dizendo, todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea são as consequências das suas próprias imperfeições, as expiações de faltas cometidas nesta mesma existência ou nas existências anteriores. Pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea, podemos julgar a natureza das faltas cometidas numa existência anterior e quais as imperfeições que as causaram. Pela natureza do sofrimento, você sabe onde você errou. Aí chega uma pessoa dizendo para mim assim, Jefferson, meu irmão é um miserável. Mas ele me humilha, ele me ofende, ele me persegue. Eu digo, meu Deus, como o teu espírito deve ser ruim. Não sei se ficou claro aqui. Tudo bem, ela tem 1000 motivos para jogar a culpa para o irmão dela. Só que a gente já aprendeu, tem que perdoar 70 vezes 7, amar o vosso inimigo, vai, não peques mais. Mas por que com ela? Porque ela fez a mesma coisa. Isso aqui arrasa, gente. Porque a gente chega com 1000 motivos para acusar uma pessoa e ele está dizendo para a gente, ó, você fez igual ou pior nessa vida ou em vida passada. Por quê? O sofrimento que aquela pessoa está me causando não é o que está me machucando. O que está me machucando, que eu ainda não entendo, é o mal que eu fiz, eu não sei nem a quem ainda. Ele mexeu em mim, com os erros dele, para que eu percebesse que eu tinha feito a mesma coisa. Olha outra coisa que ele diz. Numa existência anterior, e quais as imperfeições que a causaram. Um dos maiores exemplos de convivência no Evangelho é quando as pessoas pegam a mulher adúltera e chega assim e diz assim, olha, essa mulher foi pega em adultério e a lei diz que é para apedrejar. O que o Senhor nos diz? Teoricamente ele vai lá e escreve os erros de cada um, quem tiver sem pecado atire a primeira pedra. Aqui ele está dizendo o seguinte, o marido traiu nessa vida ou em vidas passadas, mas ele está sofrendo o mal que ele fez. Inocente ele não é. Certo? Então a pessoa, ele pode ter traído e ninguém saber. Mas se não foi dessa vida, foi de outra. Mas ele está sentindo a dor que um dia causou. E ele também tem a mesma imperfeição que a mulher causou. Isso quer dizer, se alguém fez uma fofoca sua, é porque um dia você fez fofoca e você tem um vício da fofoca. Se alguém um dia te bateu, é porque um dia você bateu e você ainda tem vontade de bater em muitas pessoas e pode bater. Se alguém foi ignorante com você, então você tem o mesmo vício do algoz. Então assim, ele é o nosso reflexo, como a gente aprende. Então assim, no Evangelho vai estar assim, mais vale ser humilhado do que humilhar, mais vale ser ofendido do que ofender, mais vale ser traído do que trair. Lá fora, indo para um psicólogo, a pessoa vai chegar no vitimismo e vai se considerar a pior pessoa do mundo. Na maturidade do estudo espírita, que não vai ser logo no início, ela vai perceber que ela tem um motivo para estar passando por essas dores e ela está na melhor situação. Porque não é ela que está atacando, não é ela que está humilhando, não é ela que está traindo, não é ela que está ofendendo. Então eu preciso trabalhar o meu orgulho, a minha vaidade, sabendo do meu passado espiritual, para que aquela violência não acabe comigo. Então está tudo certo. Quando uma pessoa apresenta esse cenário, está tudo certo. O problema é que ela ainda não entende e não sabe como sair daí. Então nós somos violentados por quem Deus colocou na nossa vida para sofrer a nossa violência, para que a gente se transforme. Continua dizendo para a gente, o Emmanuel, a carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo. Então, nós somos espíritos que reencarnamos com tendências de imperfeição, né? Eu faço bastante casamento espírita de mensagens, né? Mensagem, a gente não tem um ritual de casamento, mas a gente faz mensagens, e eu mudo as mensagens de casamento para casamento, mas uma frase eu não tiro do Emmanuel: casar não é fantasiar. Casar não é fantasiar, relacionar não é fantasiar. Então, como nós somos imperfeitos, nós vamos lidar com imperfeições dos outros. Quando você se apaixona por alguém, ou você está diante do seu pai, ou de alguém que você gosta, você cai na ilusão de só ver o lado bom daquela pessoa. Quando o lado imperfeito dela aparece,
você se decepciona. Aí o Emmanuel diz pra gente: faça tudo pelas crianças, mas não se desespere nunca pela decisão de um adulto. O adulto faz o que ele quer. Então é uma imaturidade por eu gostar daquela pessoa, achar que ela não tem capacidade de fazer o mal. Olha o que o Emmanuel diz: espere tudo de qualquer pessoa, até da que você mais ajudou, por ela ser imperfeita, ela é capaz de fazer tudo contra você. Então assim, a gente precisa entender que somos nós que não podemos errar. Para o outro, orientações, preces, pedir a Deus. Mas se ele errar, o que eu posso fazer? Me proteger. Agora, a gente já saiu de setembro amarelo, né? Mês de prevenção de suicídio, valorização da vida, mas quantas pessoas entram em depressão profunda e se matam por não saberem lidar com suas relações? Elas são responsáveis por isso. Os outros vão sofrer as consequências, mas ela que não teve maturidade de lidar com a imperfeição do outro. Ela fantasiou. E quanto mais a gente ama, mais a gente fantasia. E mais a gente se decepciona. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos, e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. Por mais que você queira sua família unida, ali é um antro, um núcleo, uma escola, um lugar de paz e proteção, pode ser tudo uma casa, de espíritos completamente imperfeitos, muitas vezes inimigos do passado. Então é muita imaturidade você estar dentro de um ambiente achando que todo mundo se ama. O amor faz parte, mas às vezes o ódio, aqueles que estão ali nem sabem que tem, uma hora vai florescer. Então ele diz: provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos, e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações, mas protege o próprio lar contra a perturbação e a desarmonia. Mas se a tua ação não surte efeito, aceita a casa em que vives por tua escola de regeneração e de amor. O que ele está dizendo? Protege o teu lar, faz tudo o que tu pode. Se tu não consegue, aceita como a tua escola de regeneração. O que é regeneração? Tu está ali para se tornar uma pessoa melhor. Então, quando a gente vai tendo maturidade, a gente começa a perceber quem somos nós naquele ambiente. Se somos aqueles que estamos atacando, se somos aqueles que estamos revindando, se somos aqueles que estamos deprimindo, ou somos aqueles que estamos entendendo e fazendo o melhor que a gente pode. Porque quando a gente vai falar de relacionamento, o Espiritismo deixa bem claro que o Espiritismo não incentiva o divórcio, mas entende que não dá para conviver muitas vezes. A Joana de Anjos pelo Divaldo vai dizer muitas vezes que a separação é uma bênção muitas vezes para evitar um homicídio, um suicídio, uma promiscuidade. E se separe. Isso seja casamento homo, né? Os homoafetivos, os casamentos héteros, porque qualquer casamento é união de espíritos. Nós que temos essa ideia ainda de separar homem e mulher, porque nós precisamos de um corpo físico. Mas o sexo, ele é mental. Então tudo que a gente imagina num casal hétero vai acontecer nos casais homoafetivos, porque são dificuldades das almas, não é? Então ele diz: protege o próprio lar contra a perturbação e a desarmonia, mas se a tua ação não surte efeito, aceite casas que vivem por tua escola de regeneração. A maturidade vai dizer assim: opa, eu estou aqui para melhorar. Eu entrei nessa empresa para melhorar. Eu estou nesse relacionamento para melhorar. Agora, se eu vou ficar ali ou não, se eu vou conseguir lidar bem com aquilo ou não, vai depender da minha maturidade. Educa o parente difícil como puderes. Entretanto, se esse mesmo familiar procede difícil, abraça-o tal qual é, para que aprendas tolerância e humildade. Aqui é importante que ele está dizendo o seguinte: vamos ajudar os nossos parentes, os nossos amigos. Na dependência química, que eu também faço trabalho com dependência química, também sou alcoólatra, faz 22 anos que eu não bebo, a gente tem que entender o seguinte: a família precisa de apoio para auxiliar o dependente. E os vícios não são só químicos, os vícios são morais também. Só que é o seguinte: a pessoa bebe 10 cervejas, ele perturba a vida dele e perturba a vida da família. Essa pessoa aqui, no passar do tempo, ela passou a beber 2 cervejas. Se ele for uma pessoa equilibrada, ele vai dizer: melhorei 8. Se ele for uma pessoa desequilibrada, ele vai dizer: poxa, mas ainda estou bebendo. Ele mesmo fica se cobrando.
Se essa família é equilibrada, ele vai dizer, papai melhorou 8. Só está bebendo 2. Mas se for uma família desequilibrada, papai ainda bebe. Então, às vezes, as pessoas vão amadurecendo no caminho, mas quem está do lado não amadurece junto, e aí a pessoa melhora, mas quem está do lado não percebe. E aí, pequenas melhoras é o que vai fazer a melhora maior. Não sei se fez sentido para vocês. Então, às vezes, a pessoa está tão sofrida dentro de casa, que a pessoa não apronta mais como aprontava antes, mas se ele faz alguma coisinha, essa pessoa, por imaturidade, ela traz aquela dificuldade toda do passado e não aproveita. Ele vai dizer, poxa, mas eu melhorei tanto, já deixei de fazer isso, fazer aquilo que eu fazia antes, mas a pessoa não consegue enxergar. Então, eu tenho que ter maturidade para lidar comigo e para lidar com o outro. E isso precisa de inteligência, pela emoção não vai. Porque a emoção, diante de uma dificuldade, diante de um sofrimento, ela toma conta da gente e cega. Mas cada um tem que saber o seu limite de continuar ou se afastar. Jefferson, o que é que eu vou fazer? Eu separo ou continuo casado? Fico nesse emprego ou saio desse emprego? Tudo que você fizer está errado. Por quê? Porque você não está em paz para decidir. Se você sai de uma relação, você bota a mão na cabeça, larguei minha família, aí vai sofrer. Se você fica, meu Deus, daqui para o inferno, por que eu não saí? Então esse sofrimento é falta de maturidade. Então se eu tenho um psicólogo, se eu tenho um terapeuta, se eu tenho um palestrante, se eu tenho um professor, se eu tenho um amigo, eu tenho que buscar conhecimentos para lidar com aquela situação. Ah, eu não quero ir na igreja, eu não quero ir na casa espírita. Você já percebe que a pessoa não quer sair. Ela quer um passe de mágica. De imediato, ninguém renova ninguém. Olha o Emmanuel dando o doce dele para a gente, né? Não sei se todos conhecem o Emmanuel. O Emmanuel é aquele que no filme do Chico Xavier tem a cena que diz: cala a boca e morra com educação. O Chico gritando com medo de morrer, e o Emmanuel apareceu para ele no avião e disse: Chico, cala a boca e morre com educação. Como é que morre com educação? Eu vou gritar. Então até o Chico, com toda a maturidade dele, gritou. Então tem horas que é insuportável, que a gente vai ter medo, a gente vai gritar. Mas tem gente gritando por tão pouco, só por falta de maturidade. Tantos problemas pequenos, por falta de maturidade, a gente está. Que tem várias mulheres, com certeza nós já fomos mulheres em outras vidas, mas não nessa. Alguma mulher que já falou assim: chega, vou cuidar de mim. Já cuidei dos meus filhos, já cuidei do marido, agora eu vou cuidar de mim. Todo mundo tem que fazer isso um dia. Porque se a gente não cuidar da gente, a gente desiste dos outros. Desistindo dos outros é muito fácil, porque você se afasta dos outros. Agora, quando você desiste de você, que é o pior problema da pessoa, se qualquer situação externa que não me agrada, eu me afasto daquilo. Mas quando eu não sei lidar com o externo e vira contra mim, aonde eu estiver eu vou estar. Aí o pensamento suicida vem, tem que acabar comigo. Continua dizendo o seguinte: nas ligações terrenas encontramos as grandes alegrias, no entanto é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Maturidade diz o seguinte: quem são as pessoas que você ama? Essas são seus pontos fracos. Aonde você tem ponto fraco, é aonde você vai sofrer. Seu corpo físico, liga nele, porque talvez aconteça alguma coisa. Você ama aquela criança? Ama. Atenção nela, porque ela é um ponto fraco seu. Seu marido, seu pai, sua mãe, é ponto fraco. E a gente ignora isso e vai vivendo com essas coisas, achando que nunca vai dar problema ali. Porque se dá um problema com uma pessoa que você não gosta, você desliga ele do WhatsApp, do Instagram, não fala mais com aquela pessoa. E tem pessoas que você tem que conviver. Isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira da vida íntima os reflexos de nós próprios. Quando uma pessoa chegar para você e dizer assim: olha, meu parente é assim, 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 assim. Aí você olha para a pessoa: você também. Não, eu não sou assim. Pensamento espírita diz: ele é seu reflexo. Ah, Jefferson, mas eu não faço o que ele faz. Mas já fez. E tem a capacidade de fazer tudo igual. Conheço mulheres, isso acontece mais com mulheres do que os homens. A mulher, ela vive um relacionamento abusivo, com traições, com tudo, sofrendo. E aí, às vezes, quando ela sai daquela relação, ela vira promíscua. Porque
Porque ela disse, agora eu vou fazer tudo que eu quero, porque antes eu vivia um casamento que não me dava prazer, que não me dava alegria, não dava nada. E se perde. Aí vai dizer muitas vezes que a culpa era do marido. O marido fez com ela o que aquele espírito fez. O que ela devia ter feito, dada a outra face. Fizeram comigo, mas eu não vou fazer com ninguém. Não sei se ficou claro aqui. E não tem marido, não tem homem e mulher. A mulher de hoje já foi homem no passado. O homem de hoje vai ser. É o espírito que hoje está incorporado no corpo de uma mulher. É um espírito que hoje está incorporado no corpo do homem. Mas é a tendência do espírito. Ele está dizendo o seguinte: isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira da vida íntima os reflexos de nós próprios. Então a vingança, na verdade, é um espírito que não se venceu. Não sei se ficou claro aqui. Alguém te humilhou e você humilhou de volta, não é porque ele te humilhou, é porque você também tem o poder de humilhar e você não se venceu. A outra face é o seguinte: fizeram isso comigo e eu não vou fazer isso mais com as pessoas. À vista disso, em nossos grupos familiares e sociais, somos situados pela vida uns à frente dos outros para o trabalho de amparo recíproco, não apenas em se tratando do resgate dos débitos que remanescemos da existência passada, mas também a fim de que nos eduquemos mutuamente através de nossas relações comuns. Então a maturidade diz o seguinte: você vai se unir com pessoas que você precisa. Se essas uniões forem boas, seja do sangue ou fora do sangue, que bom. Mas se essas uniões forem ruins dentro do sangue ou fora do sangue, é para a paz. É para a paz. É assim, alguém te atacou, você se deprimiu, a doença dessa pessoa te contaminou. Aí você se deprime. Se essa pessoa te atacou e você devolveu a violência, você é tão ruim quanto ela. Se essa pessoa te atacou, você sentiu a dor do ataque, a dor é uma bênção. Você precisa sentir a dor que você causou. Mas você precisa ter maturidade para não se deprimir e não se vingar. Para você não se vingar e não se deprimir, tem que ter maturidade pela inteligência. Não sei se ficou claro. Então, assim, é claro que é muito fácil para aquela pessoa cair, realmente sofrido para ela. Mas quando você tem uma maturidade, você já olha diferente. Por isso que um médico não se desespera com a doença. Por isso que um espírito não se desespera com o sofrimento do outro. Ah, vocês são muito frios. Não é frio, não. É maturidade, é entendimento. Eu sei que está doendo, eu sei que está sangrando, eu sei que está chorando. Mas Deus é bom e Deus é justo. Tem um porquê você está aí. Agora, se você não quiser entender os comprimidos que você toma, o reiki que você toma, a pedalada que você toma, a academia que você faz, a mudança de alimentação, não vai trazer inteligência para você. Pode até melhorar um pouco, mas você continua sem entender. Então, ele vai dizer para a gente que não apenas em se tratando do resgate dos débitos, que remanescem de existências passadas, mas também é fim de que nos eduquemos mutuamente. Todos somos, no entanto, filhos imortais de Deus e pelo mecanismo da divina providência, cada qual está situado por si mesmo nas condições justas. Isso também é muito duro, mas é um ensinamento do Emmanuel. Jefferson, eu vivo no inferno. Está tudo certo, é isso aí mesmo. Olha como é difícil conversar comigo. Jefferson, eu vou conversar com você. Casa Espírita tem 4 etapas. Ele falou assim: quem está vindo pela primeira vez, não se assustem. Eu sou assim. Existem 4 etapas. Acolhimento é ouvir. Não sei se ficou claro. Não tem. É o que é a doutrina espírita. Aqui é o que ele disse: você quer aceitar ou não? Não quer, tudo bem. Mas esse é o pensamento espírita. Quem é culpado disso na sua vida? Esclarecimento e orientação. Você. Mas não, ele fez tudo isso, ele já está condenado. Então, todos somos, no entanto, filhos imortais de Deus e, pelo mecanismo da divina providência, cada qual está situado por si mesmo nas condições justas, onde recebemos as dores como novas oportunidades de trabalho e aprendizagem, reajustamento, melhoria, reequilíbrio e renovação. Pensamento racional, sem nenhuma emoção envolvida. É isso mesmo a sua vida. Agora, desse momento, você pode trabalhar, você pode estudar para se reajustar, melhorar, reequilibrar e se renovar. Você quer? Só isso. Então, o conhecimento teórico da vida, um advogado, um juiz, um médico, qualquer conhecimento teórico vai dar capacidade para ele para lidar com aquilo. Mas se ele não fizer uma construção moral, tudo aquilo não importa para ele, porque ele vai se perder. Então, assim, se um médico quer ganhar dinheiro, ele vai ter que estudar muita medicina. Agora, aqui você não vai buscar dinheiro, você vai buscar paz. E paz é só pelo estudo e pelo entendimento também.
Então, assim, sempre eu estou em busca de alguém para me cuidar, um padre, um espírita, um psicólogo, um terapeuta, até o dia que eu entenda que se eu quiser ser católico, não adianta só dizer que eu sou católico, não adianta dizer que eu só sou espírita. Eu sou espírita, tudo bem, mas na hora da dor, você usa o que você aprendeu no espiritismo ou você só disse que é espírita? Porque falar que é espírita, falar que é católico, falar que é evangélico é muito fácil. Amigos meus dizem, não, cara, eu não quero isso não. Tudo certo, livre-arbítrio. Talvez na hora da sua dor, você sinta a falta de alguma coisa. Então, para os outros, a gente tem que orientar, ter a maturidade para orientar, não sofrer com as escolhas dos outros, mas estar cuidando da gente. Ainda assim, se teimamos em não reconhecer a realidade que nos é própria, da nossa imperfeição, não somente perderemos tempo precioso, mas também corremos o risco de comprar a raiva, a inveja, o ciúme, o ódio e o desespero, sofrimentos e problemas que não temos a menor necessidade. Jefferson, mas é difícil? Claro que é, ainda mais que a gente é imperfeito. Mas ele está dizendo para mim, o Emmanuel, que uma pessoa que tem inveja, tem ciúme, tem ódio, tem desespero, é uma pessoa extremamente imatura. Como a gente não é perfeito, a gente vai sofrer. Qual é a diferença? Está eu e ele aqui, nós dois. Eu tenho os meus problemas, ele tem os problemas dele. Eu levei uma pancada da vida, ele levou uma pancada da vida. Qual é a diferença? Nós somos trabalhadores, nós somos estudantes, nós estamos tendo um entendimento, a pancada vai doer, mas a bagagem que a gente está construindo faz com que a gente possa se levantar mais rápido, além dos amigos. Isso quer dizer, uma pancada em mim é uma pancada igual em mim, numa pessoa que não tem conhecimento nenhum, pode ser desesperador. Então tem horas que a gente vê, poxa, aquela pessoa passou por aquilo. Aqui em Santa Catarina, uma mãe perdeu 3 filhos num acidente de carro esses dias, 3. Eram 4 parentes de uma família, 3 filhos. Imagina uma mãe perder 3 filhos. Pensamento suicida na hora para ela, porque é uma dor profunda. Ela vai se matar? Não sei. Mas qual é a capacidade dela lidar com aquela dor? E aí, caminhando para o encerramento, que o reloginho passa, admitamos os desajustes e desequilíbrios alheios, todavia, em se tratando dos nossos, muito frequentemente caímos em aflição e rebeldia, aniquilando tantas vezes valiosas impossibilidades de serviço em nossas mãos. Isso quer dizer, a gente fala muito dos erros dos outros, mas admite muito pouco os nossos. Uniões conjugais, mais uma vez, seja hétero ou homo, são laboratórios de reajustamento emocional e oficina de reparação moral, onde membros são atraídos por necessidades redentoras. Você só reencontra com quem você precisa. Eu encontrei o amor da minha vida. Não, você encontrou quem você precisava para evoluir. Se isso vai ser ou bom ou ruim, depende muito de um passado e do que se fizer do presente. Não vamos se iludir, né? Mas a precipitação na formação da união ofusca o discernimento resultante do imediatismo materialista, que quase sempre é pelo desequilíbrio no comportamento sexual. São responsáveis pelas alianças de sofrimento, cuja harmonia difícil quase sempre culmina em ódios criminosos ou tragédias lamentáveis. Então, assim, espíritos despreparados, imperfeitos, onde o imediatismo do prazer materialista atrai esses espíritos, rapidamente eles se perdem, e aí vira ódio, violência, agressividade, violência, traição, assassinato, suicídio. Então, tudo isso que a gente vê na realidade é essa falta de maturidade de evangelho. Todos nós, espíritos ainda vinculados à Terra, somos coletivamente considerados vasto rebanho de criaturas em evolução. Nós somos um rebanho em evolução. Mas aquele que não tem a coragem de provar-se sozinho, quando o rebanho estoure ou empaque, estará por muito tempo na roda da repetição, de vez que sem coragem nos perderemos dentro de nós mesmos. O que é que ele está dizendo? Que eu preciso e nem apresentaremos utilidade para ninguém. É uma pessoa que vai se acabando ali. Um relacionamento, quando a gente percebe muitas vezes que um outro é doente e a gente amadurece, a gente entende que nós éramos espíritos irmãos, que tivemos uma oportunidade de vir como pai, filho, marido, mulher, e que muitas vezes eu digo o seguinte, como diz o Emmanuel, se você quer se separar de alguém, se separe real daquela pessoa, de coração e alma, porque não é o papel e nem o ambiente que faz você separar da pessoa.
Porque às vezes você se separa de ambiente, você se separa por documento, mas seu sentimento está completamente ligado àquela pessoa. É aquela pessoa que fica sofrendo pelo outro, mesmo que já tenha passado 10 anos, 20 anos, é completamente imaturidade, processos obsessivos. E o Emmanuel encerra dizendo o seguinte: não fuja às lutas que a vida te propõe na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-la. Conserva a certeza de que pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum, que a bênção da vitória te marcará. Não fujas à luta, se ela veio, te fortalece. E você trabalhando no bem é o que te protege. Tenho todos os meus vícios, né? Estava conversando, faz tempo que não vem aqui. Estava em Cambará sábado passado, hoje eu estou aqui, sábado que vem para Garopaba e vou rodando. Jéssica, mas você faz isso por quê? Estou divulgando a doutrina, mas estou me protegendo das minhas próprias imperfeições. Imagina eu extremamente imperfeito na sexualidade, no álcool, na vaidade, tudo assim. Se eu não estou estudando, trabalhando, eu me perco dentro de mim mesmo. Eu me perco dentro de mim mesmo. Então você tem que ter essa consciência da sua própria imperfeição e dizer assim, eu preciso melhorar. E melhorar eu tenho que me envolver. Se já experimentas a segurança psicológica suscetível de suportar os lances difíceis da caminhada, não te esqueças de que os outros, notadamente aqueles que te cercam, nem sempre conseguiram a resistência espiritual que te caracteriza. Então, nas horas de provação, não exija deles atitudes semelhantes à tua. E aí, para que a gente possa encerrar, é uma mensagem do Emmanuel que eu gosto muito de repetir ela, já devo ter falado aqui algumas outras vezes. É a lição 47 do livro chamado Fonte Viva, ela chama Autolibertação. Diz o seguinte: se você quiser resolver todos os seus problemas íntimos da alma, que só você sabe, comece o seu curso de autolibertação, aprendendo a conviver com tudo sem ter nada, inclusive seu corpo físico. Aprendendo a conviver com todos sem ter ninguém, inclusive as pessoas que você mais ama, porque você veio sozinho para esse mundo e sozinho você vai sair. Então a maturidade parte do princípio que nós somos espíritos, estamos aqui de passagem. Confundimos muito ainda amor com apego. Quando a gente estudar, amadurecer, a gente vai amar, a gente vai cuidar, mas sem se apegar. Que a paz esteja com todos. Vamos finalizar.